amigas e amigos do programa Hora da Prosa. Estamos aqui para mais um episódio na sede da editora Processo. Hoje recebendo duas pessoas que são muito importantes para a existência do Hora da Prosa. Do meu lado aqui, o André Luiz Brandão Cisi, que é um dos idealizadores do canal Sou Mais Pop, foi o principal incentivador para que a gente criasse o Hora da Prosa. E do outro lado nós temos o Gilberto, mais conhecido como Charada. Charada, que é proprietário de uma das locadoras que resistiu ao tempo na cidade de São Paulo. Ele vai nos falar bastante sobre essa história de locadora de vídeos. E a gente vai conversar bastante aqui sobre cultura, sobre cinema, sobre as locadoras, enfim. Vamos começar pelo André. André Cisi, diga para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você, o que você tem feito, como é que você chegou aqui, André? Bom, a Sou Mais Pop começou por causa do meu amigo Alexandre, ele me botou como vice da Sou Mais Pop, que é o canal TV, vai lá no Brasil inteiro. Você pode acessar tanto www.soumaispop.com.br ou pelo aplicativo da Sou TV, canal 99. E aí, o Jerônimo eu conheço, que ele é um grande amigo do meu pai, também chamado André, o professor Cisi, como a maioria conhece ele. E eu sou colecionador de filmes desde 99, sou crítico de cinema, eu gosto da área da cultura mesmo. Eu já tenho um canal Caçadores de Cinema no YouTube, entrevistei diversas personalidades do cinema, da cultura, e foi assim que eu comecei. Eu chamei o Jerônimo, fiz um convite para ele, e ele aceitou fazer Hora da Prosa aqui na Sou Mais Pop, todo sábado, 1h15 da tarde. Muito bem, André. Agora a gente vai ouvir um pouco o Gilberto Charada. Eu vou chamá-lo de Charada, por favor, porque a gente fica numa... Todo mundo chama ele de Charada? É como você é conhecido, né? Charada, conta aqui para os nossos telespectadores quem é você, o que você tem feito, como é que você chegou até aqui. Que legal. Primeiro agradecer ao André, e se não é o André Cisi, eu não estaria aqui, né? Né, André? O André sempre me leva nos bons caminhos. E assim que a gente chegou aqui, e olha, eu já estou encantado de saber do projeto aqui maravilhoso, e quero saber mais depois, porque livros eu tenho bastante lá também, né? Eu sou dono de locadora desde 1995, como formação, eu sou técnico em contabilidade, administrador e economista, mas sério mesmo, jogo tudo isso aqui para escanteio porque eu sou um apaixonado pela cultura e, sinceramente, a contabilidade e a economia não te dá cultura, a administração até dá um pouco, que é a minha paixão maior dos três, né? Porque eu administro a cultura lá na Charada. E eu tenho uma locadora, vai fazer 30 anos já agora em 2025, que quando a gente montou, eu saí do mundo administrativo, né, que é onde eu trabalhava, e falei, eu vou para o meu sonho, e o meu sonho era fazer o que eu amava e não fazer o que era necessário para esse mundo capitalista. O que eu fiz foi montar uma locadora com um projeto saindo do Hollywood, da blockbuster, aquela coisa toda, com filmes brasileiros, argentinos, chilenos, sul-americanos, europeus, iranianos, para mostrar para a população de um bairro carente, que é Sapopemba, o bairro onde eu estou ubicado, né? Que existem outras formas de cultura, que não seria somente entretenimento, eu queria mostrar mais do que isso. E o projeto, quando a pessoa alugou lá, falou assim, olha, você vai alugar para uma locadora, já tem 20 locadoras aqui no raio de 1 quilômetro, mas eu falei, a minha vai ser diferente, eu vou trabalhar com filmes brasileiros. A gente falou, aí que não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, eu vou tentar. Vai dar certo, sim, porque cultura sempre é bom. E estou lá há 30 anos já vai fazer, né, André? 30 anos. E, então está dando certo sim, com muito sacrifício. Muito. Geralmente quando você abre um negócio, o capitalismo diz isso, né? Lucro em cima do lucro. E lá não, o meu lucro é que foi para a locadora. O meu dinheiro foi para a locadora. Mas eu não me canso de dizer que só as amizades que eu consegui, esse troco que a gente gastou, que não foi tão troco assim, foi bastante dinheiro, porque para pagar um investimento daquele não é fácil. Teve uma época que entrava dinheiro, mas o dinheiro voltava para a cultura, eu comprava muito filme. E hoje não entra dinheiro,
e a cultura continua viva. Então a gente mantém a locadora aberta, é um espaço maravilhoso para todo mundo conhecer, fica numa periferia de São Paulo, Sapopemba, Zona Leste, e o meu sonho eu estou mantendo lá com a locadora. E depois a gente conversa mais sobre esses assuntos, mas acima de tudo, manter o sonho vivo. Foi essa a minha ideia. Muito bem, Charada. O povo ainda aluga VHS? VHS, por incrível que pareça. Eu tenho uma sala, mais ou menos desse tamanho, né, André? Um pouco maior. Mais ou menos desse tamanho, sim. Lembra isso, só que ela é mais funda, ela tem mais comprimento. Mas ela... Então eu tenho uma sala só de VHS. Né? Sala só para VHS e DVD. VHS eu tenho aproximadamente 7 mil, DVD uns 14 mil e Blu-ray, que não pegou lá na periferia, 1.500. Aluga assim, eu tenho ainda... Puxa, um prazer enorme. Quando chega um cliente e aluga o VHS, dá um gosto muito maior do que quando você aluga o DVD. Aluga pouco, porque na periferia é complicado. Eu estou num bairro assim, dormitório, né? É um bairro onde dificilmente você tem estudantes de cinema, como nas outras meus 3 colegas têm lá no centro, na Zona Sul. Eles têm muitos clientes que são o quê? Estudantes de cinema, diretores de cinema, atores de cinema, atores de novela, e eles alugam bem pra caramba. Eu alugo muito pouco. Mas alugo sim, ainda a gente consegue alugar, e principalmente de um ano para cá, com o Cinemagia, que falou muito da gente, e muitos outros programas, como esse que a gente está aqui agora, repercutindo o que é uma locadora e o que é a Charada, aumentou bastante o número de inscrição, abertura de carteirinha, a famosa abertura de carteirinha, e de locação. Aumentou bastante, mas mesmo aumentando bastante, é aquele detalhe, aumentou 100%, mas era 1, então foi para 2. É mais ou menos isso. Mas alugo sim, com o maior carinho, VHS, DVD e Blu-ray. E tem muito que compra, né? Uhum. Tem muito que compra os filmes dele. Eu vendo também. E você não deu o endereço da... Eu só falei Sapopemba, né? Então o endereço da Charada, a gente está próximo à estação Vila Tolstói, que é aquele monotrilho. O nome é esse, é um monotrilho. Às vezes eu falo aerotrem, eu sei lá, eu me confundo. É um monotrilho. O aerotrem não deu certo. O aerotrem, Às vezes eu falo, o aerotrem não deu certo, mas ele continua na cabeça. Tá? Ficou na cabeça, né? Olha o Levi Fidelis, desgraçado. Então olha lá, é assim. É um monotrilho, desceu na Vila Prudente, que é aquela linha verde, o terminal da linha verde é na Vila Prudente, né? A última estação. Aí você anda um pouquinho só e pega um monotrilho, que é uma viagem super interessante do monotrilho, ele vai assim e tal. Beleza, durou uns 20 anos para ficar pronto, mas ficou. E como era a Zona Leste, eles fizeram do jeito que quiseram, né? Em vez de passar por baixo, foi por cima mesmo, tudo bem. Arrancaram árvore pra caramba. Então você desceu no monotrilho a estação Vila Tolstói, vai andar uns 400 metros, é uma pequena subidinha, né, André? Pequena subidinha. Porque pra quem tá fora de forma igual eu... mas quem tá na forma sobe... Mas quando vai embora é descida, tá? Então fica fácil. Então é assim, 400 metros, você descendo na Vila Tolstói, você pega a rua José Antônio Fontes, 62. A José Antônio Fontes, ela está na altura dos 7.800 da Avenida Sapopemba, da maior avenida da América Latina, da América do Sul. A Avenida Sapopemba, na altura dos 7.800, está a rua José Antônio Fontes, 62. É lá que a gente está. Zona Leste, Sapopemba. André, o Charada já disse que ultimamente deu uma espécie de boom ali, aumentou o número de inscritos na locadora, aumentou a quantidade de fitas alugadas, de DVDs alugados. Eu sei que você é um cara fissurado em cinema, sabe muito do cinema nacional, principalmente. Você esteve, inclusive, na pré-estreia lá do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E a gente tem percebido que há um certo frenesi com esse filme, que há muito não acontecia no cinema brasileiro. A gente pode dizer que o cinema brasileiro está retomando o seu protagonismo no mundo das artes? Como eu que vou te você falar vê uma isso? coisa. O cinema brasileiro sempre foi bom. A gente pega o filme Limite, Deus Guia para a Terra do Sol. O Limite é o filme 29, está na lista do David Bowie, que é uma obra-prima do Mário Peixoto. A gente pega Dona Forças do Marido. O cinema brasileiro sempre foi bom. Eu não digo só brasileiro, o cinema mundial. A questão é a gente ter acesso. Quando a gente começa a ter acesso a cinemas, por exemplo, um dos filmes que eu mais adoro, que o Gilba também gosta de Charada, é o Virada Selvagem da Argentina. E a gente tem muitos filmes bons, cinema italiano, cinema Paradiso, Ferino 8,5, cinema japonês com Kurosawa, Kurozu.
Tem muito filme bom no mundo inteiro. A questão é o acesso que a gente tem. Um lado bom do streaming é que assim, ele está divulgando um pouco mais filmes de outros países que não é só os Estados Unidos. E veja bem, não é nada contra a cultura americana, e sim contra o monopólio. Quando a gente começa a ter acesso, a gente vê que tem filmes bons. Igual o pessoal também fala. Ah, o cinema argentino é melhor que o brasileiro? Então, depende. Se você for pegar o cinema argentino, os melhores filmes argentinos contra os melhores brasileiros, você tem uma competição muito boa. Mas tem que pegar os melhores. Tem filme ruim brasileiro? Você não tem, mas tem muito filme bom também, assim como Hollywood. A gente tem acesso aos filmes muito ruins e aos filmes muito bons. Então, quando você fala, o filme brasileiro, pega os melhores filmes brasileiros, pega o Limite, pega o Deus de Abratel do Sol, pega o Parador de Promessas, pega a Dona Flor e seus maridos, pega a Cidade de Deus, Cidade de Faixa, Central do Brasil, você vai ver como o cinema brasileiro sempre foi bom. Sempre foi e não deve nada para nenhum cinema. E é o que eu falei, quando a gente começa a ter acesso ao cinema mundial, a gente sabe disso. Eu até passo a palavra para o Ziba, que ele também tem autoridade para falar nisso. Porque o cinema mundial a gente tem que conhecer. Assina embaixo. Até comentei já no início que quando eu montei a loja, a minha ideia era essa. Era sair. Lógico que lá nos Estados Unidos tem filmes maravilhosos. Os estadunidenses sabem fazer filme. Alguns bons diretores. Martin Scorsese, que por sinal é fã incondicional desse aqui. Ó, do Fábio Rocha. Então, mas eu assino embaixo, André. Você falou certinho. E todos os filmes que você citou são maravilhosos. Podia citar o Terra em Trânsito também, do Glauber, e tantos outros. Vai por aí afora, mas a ideia de montar a locadora era justamente essa que o André acabou de falar, era mostrar que o cinema ele não se resume aos ingleses, aos franceses, que são maravilhosos, em todo lugar do mundo tem cinema bom, só que você nunca imaginaria que o cinema brasileiro é tão bom assim, porque você não tinha acesso. Os poucos filmes que a Rede Globo passava eram aqueles filmes que interessavam para a Rede Globo, para fazer a cabeça não pensar, né? Porque não é interessante que você pense. Então, você tem muita coisa boa no cinema brasileiro e agora... E eu fico tão contente de uma coisa. Que aconteceu há 4 meses atrás? Eu faço um vídeo onde eu falo assim, a pergunta foi de sopetão. Atriz favorita. Quem eu falei, André? Atriz favorita? Falei Fernandinha Torres. Fernanda Torres, porque eu gosto muito de sopetão. Porque se for para pensar, atriz favorita. Pera um pouquinho. Não, é o que vem na cabeça. Vi Fernandinha Torres. Há 4 meses atrás, ninguém falava de Fernanda Torres. Ninguém falava. Conforme eu vou respondendo, eu falo, olha, essa moça é maravilhosa, eu adoro, porque ela é uma grande atriz dramática, uma grande atriz cômica. E eu falando isso, eu falei assim, pô, eu sou um dono de locadora, o pessoal vai pra porta, é minha. Eu pensando comigo mesmo na resposta. Eu falei assim, e respondi pra mim mesmo, André, e tem mais, ela ganhou Cannes, tipo, respondendo pra aquela pessoa que fica falando, Fernandinha, ela ganhou Cannes, que eu sei que vou te chamar, e outra, vai ganhar muito prêmio a partir de agora. Falei isso há 4 meses atrás, quando ninguém falava. Fernanda Torres fez um ótimo filme que ela faz uma estrangeira excelente, a Lista Estrangeira. A Magrada Carne. Maravilhosa. Então, mas é para provar que não só o cinema brasileiro é bom, como o cinema argentino é maravilhoso, como temos atores fantásticos, né? E temos diretores fantásticos, e eles fazem um milagre. Qual é o milagre no cinema que o Mojica sempre fazia? O milagre e o gênio vem do quê? Do não ter nada e daí construir. Agora, com 100 milhões, 200 milhões, é fácil fazer um John Wick 4. Isso daí, eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Com todo respeito à história do Botafogo. Por que o Botafogo está muito forte? Dinheiro. Os caras falam, tá o time mesmo. Investe muito dinheiro. Mas será que dinheiro não acaba com a paixão? Não, também, mas o ponto que eu quero dizer é esse que o Giba falou mesmo, do dinheiro. Se você investir dinheiro, você vai fazer produções cada vez melhores. Quanto mais dinheiro você tem... Aí já há uma pequena dúvida. Eu acho que você não precisa ter dinheiro para... Você vai ter uma qualidade melhor, talvez, mas as ideias, elas saem do zero. Eu estou dizendo que tem diretor que faz muito coisa boa com pouco recurso, inclusive no Brasil. Mas o que quer dizer é, você vai ter mais recursos para fazer coisas melhores, para produzir mais em quantidade. Você não precisa ter 100 milhões de dólares, mas precisa ter dinheiro para poder pagar os ações de dívida. Perfeito, André. Concordo com você. E concordo. Agora, hoje, no Brasil, existem, André, existem políticas públicas capazes de incentivar essa retomada do cinema, fazer com que o cinema brasileiro esteja no dia a dia das pessoas, como o que falta? O que falta para que isso... Eu vou começar essa agora. Na Coreia do Sul, o filme mais visto é o sul-coreano. Vai lembrar uma coisa, os Estados Unidos é o país que mais tem um cinema comercial, porque o país que mais produz filme, o primeiro é a Índia e o segundo é a Nigéria. Bollywood.
Estados Unidos depois vem junto com China fazendo muito assim. Então, em produção. Na Coreia do Sul, por exemplo, tem um incentivo que vem desde os anos 90, que eles investiram forte no cinema nacional. E o cinema sul-coreano, lá na Coreia do Sul, é o mais visto. 70% da população lá vê o cinema sul-coreano. O porquê do tempo de tela, que o Giba vai falar daqui a pouco, assim que eu posso falar com mais propriedade. Para você incentivar as pessoas a assistir o filme brasileiro, mostrar que existe. Eu sou a favor, inclusive, do tempo de tela não só brasileiro, como o tempo de tela não americano. Poderia ter assim, a gente tem mais acesso ao cinema comercial. Porque se a gente vai numa Paulista, no centro, a gente ainda tem mais acesso, quem gosta de procurar. Só que o cinema comercial, todo qualquer cinema aqui em Santo André, São Caetano, devia ter acesso a filme argentino, italiano, japonês, africano, devia ter uma cota mínima também a nível nacional, que a gente tem que incentivar o produto que é nosso. E isso existia muito forte nos anos 70. Existia sim, eu ia em cinema, eu não saí de cinema, né? Até os anos 80 eu não saí de cinema. E tinha essa... É uma pena que tenha que ter isso, porque o ideal era não ter necessário ter isso, era ser uma coisa natural. Porque eu particularmente não gosto de nada imposto, né? Eu não acho bacana você impor, imposição, tem que ter 3 horas de cinema brasileiro, não é 100 horas. Eu não acho que seria necessário isso, mas não acho que seria necessário no seguinte sentido, era para ser natural isso. O cinema brasileiro, pô, nós estamos no Brasil, você tem uma produção boa, né? Você tem uma produção muito boa e já lá atrás, o Brasil foi um dos primeiros países aí a fazer filmes e filmes de qualidade, está aí o Limite, como o André bem citou, e tantos outros. Mas o que acontece? Você, como a nossa cultura é totalmente estadunidense, né, eles invadem aqui e não querem que você cresça com produção nacional, porque lá pelos anos 60, quando chegou o cinema novo, os nossos filmes batiam direto os filmes americanos, em termos de audiência mesmo no cinema. Ou se não batiam, eles tinham... O que acontece? Nós somos invadidos pela cultura americana, principalmente lá, e nos sobra salas. Por isso que eu tenho uma raiva contundente contra John Wick 4, que eu uso sempre... O André não gosta disso, mas eu uso ele como... mas eu uso ele só como um elemento de explicação. Eu adoro o Keanu Reeves, acho fantástico, gosto dele pra caramba, mas quando eu cito John Wick 4, já perdi até pessoas que me seguiam por causa disso. Falou mal de John Wick 4, não sigo mais, gostava do Gilberto. Mas a ideia não é que o filme não presta, não tem roteiro, é uma porcaria mesmo, mas não é esse o ponto. São 200 milhões, quase, investidos nesse filme. Pra quê? Pra chegar no Brasil e ocupar todas as salas. Então aquele diretorzinho que fez com o maior suor o filme Fitas Proibidas, por exemplo, Rubens Melo, ele não vai ter sala, ele não vai ter onde passar, porque tem que ter... Cadê? Tem que ter um filme com a bandeira, aquela bandeirinha, né, com aquelas listinhas lá nos Estados Unidos, que todo filme tem. Você vê, nos filmes americanos sempre vai aparecer a bandeira. Uma vez eu fiz um concurso assim, me ache um filme que não tem a bandeira dos Estados Unidos, que você ganha um brinde. Não acharam? Porque é difícil achar. Né? Mas então, a gente teria que dar... tem que ter horário. Eu não gosto de imposição, mas acho que teria que ter. Teríamos que ter. E o André falou bacana também, de uma certa... Vamos cortar um pouquinho, vamos abrir também para o argentino, para o iraniano e cortar um pouco, né? Foi isso que você disse, né? Gostei dessa. Não é o que eu gostaria que acontecesse, porque isso é uma imposição, e imposição não é do nosso lado, né? A gente gosta da coisa sem censura, né? Mas sério mesmo, para a cultura, às vezes você precisa dar umas porradinhas, porque senão você não chega onde você quer atingir. É verdade, Charada. Tem, inclusive, alguns filmes norte-americanos, de heróis, tal, que os caras colocam a bandeira norte-americana no centro da tela no final do filme. Você pega, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha, são um exemplo típico disso, né? Sim. Que o filme é encerrado com o Homem-Aranha no mastro ao lado da bandeira dos Estados Unidos, né? As pessoas, tem gente até que acha que isso é bonito, que são patriotas e tal, mas a gente sabe que no fundo é essa coisa... É a invasão cultural. É a dominação cultural norte-americana através do cinema, certo? Mas e aí? Cinema brasileiro vai ter bastante coisa agora, vai mudar, não vai mudar, tá mudando, como é que você tá vendo? A gente sai um pouco dessa questão, bem lembrado, Geraldo. Mas já tá vamos voltar aí, André. Principalmente as produções independentes. O que a gente precisa é que a pessoa também assista e tenha um acesso. Sim. Começa desde aqueles problemas básicos, né? Acesso, porque você roda aí os shoppings, né, que é onde estão os cinemas hoje,
Você roda lá, vai ter o quê? A possibilidade de entrar um filme brasileiro lá é muito pequena, a não ser que tenha um grande ator. Agora, o que está acontecendo com o filme da Fernanda e desse filme maravilhoso, né, que eu assisti, e eu tenho um critério assim, de análise, né? Quantas lágrimas saem? Saíram 4. Então, 4 lágrimas, né? Então foi 4 momentos, porque eu vivi esse período e eu senti. E o que é legal, assim, você sente no olhar, ou no não falar dela, que você se emociona. Aquela cena de não, vamos sorrir, para, arrepia. Aquela cena que tem as famílias comendo no restaurante e ela só olhando e sabendo que a família dela, que se bobear, chora de novo. É impressionante como o cinema brasileiro faz isso com a gente. E não um cara que se veste com a cueca para fora e é o super-homem que domina o mundo. Que é isso? A gente tem que entender que a nossa realidade a cultural do cinema brasileiro é mostrar o que é o Brasil, o que é a população, o que é os problemas sociais e tudo mais, né? Mas eu acho que o cinema brasileiro, a partir dessa... o Oscar é feito para eles, tá? Se a gente não ganhar, não tem problema, mas seria bom ganhar. Sabe por quê? Seria quase igual à Copa do Mundo de 70, que eu vi, acho que o Geraldo também sim, com certeza. Nós vimos o que aconteceu. Então, talvez com essa vitória do Oscar, para mim, sinceramente, não vale a pena, não valeria quase nada, mas ela vale pelo seguinte, talvez vai dar, sabe o quê? Aquele amor ao cinema brasileiro. Nós ganhamos o Oscar finalmente, brasileiro. Eu gostaria de ganhar até por outro motivo. Qual é o motivo? Porque tem muito, eu vou dar para tem que usar, tem muito imbecil que fala que a ditadura não existiu. Também, sim, da CDC, é problema seu, mas por favor, não negue a realidade. Não, mas eu ia entrar nesse assunto também, é que você antecipou. Eu ia falar assim, ótimo que ganhe o Oscar, porque é um prêmio, assim, é tipo ganhou o Campeonato Mundial, né? Isso, hoje, a seleção brasileira, o pessoal já nem tanto, por causa dessa camisa amarela que ficou desvirtuada e tudo mais, mas hoje não é a mesma paixão que a gente tem pela seleção. Tá? Mas em 70 foi. Eu acho que se a gente ganhar o Oscar, principalmente com a Fernandinha, ou com o filme, ou com a roteiro, isso vai dar uma força para o cinema brasileiro muito grande. E segundo motivo de ter que ganhar esse Oscar, muito mais do que tudo, é porque qual é o tema desse filme? Né? Que você antecipou e é verdade. É para mostrar que... Mas o que fala esse filme? Pô, não sobre ditadura, mas existiu isso no país? Existiu sim. É só pesquisar e o filme mostra com uma clareza fantástica e sem puxar a bandeira. Você percebe que o filme também não puxa essa bandeira. Não é esse o ponto. O ponto é a da família, então ele vai no individual. Então nós vamos torcer muito. Com essa vitória, se a gente for indicado já seria uma vitória, isso é um passo muito... Não era para ser assim, mas é um passo importante para o cinema dar uma agilizada. Agora, a cultura. Nós estamos na presidência da República alguém que tem um carinho muito maior pela cultura, né? Que vai prestigiar muito mais o cinema a partir também desse carimbo do Oscar. Então precisa ter políticas e preço também. O cinema é caro, gente. A cultura está cara. A cultura é cara, né? E está muito caro. Então teria que ter... E os donos do cinema teriam que entender que nós estamos no Brasil e abrir mais essas salas para a gente e diminuir um pouco... Aranha não, aranha é inseticida mata e tal. Vamos, cultura. E o Brasil tem muita coisa boa chegando por aí. A gente vê nos nossos festivais que a gente faz lá na Charada, de curta-metragem, o André participou de alguns. Passamos 10 curtas, André. Os 10 fantásticos. Não foram? Não foram? Os 10. É que hoje é live gravada, mas hoje vai ter mais curta-metragem no Charada. Hoje dia... O que é hoje? Hoje é dia 30 de novembro, a data está sendo... Mas sempre vai ter, de 2 em 2 meses vai ter festival. A gente vai fazer de um mês, projeto com a Som Mais Pop e Charada. Exato, Som Mais Pop. E olha, a gente está fazendo a nossa parte para o cinema, porque esses festivais em curta, saiu muita gente lá da sala falando, nossa, quanta coisa boa aqui. Então, se tem coisa boa aqui no curta, e na Charada, em Sapopema, por que não pode ter nas salas do shopping, né? Então vamos apostar e vai dar certo. O cinema brasileiro vai vencer porque tem qualidade. Só isso, tem que vencer. Muito bem, muito bem. Você sabe que em todos os nossos programas, na hora da prosa, a gente pede para que os convidados, as convidadas, deixem alguma mensagem, algum recado para os nossos internautas, nossos telespectadores. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com vocês. Vocês vão ter algum tempo, André, para deixar aqui a sua mensagem, dizer o que você recomenda para a nossa garotada, nossa juventude. E em seguida o Charada também vai ter um momento aí para dizer o que ele deixa.
Então, André Cisi, qual é a sua mensagem para os nossos telespectadores? Bom, minha mensagem é assim, primeiro eu agradecer de estar aqui, é uma honra enorme estar no programa Hora da Prosa, aqui na Sou Mais Pop, mas deixo a mensagem, consuma também a cultura nacional, como eu falei, não é nada contra a cultura americana, eu consumo cultura americana, não vou também falar, assisto muito filme americano, mas consuma também o que é nosso e consuma também coisas de outros países também, que não seja só Estados Unidos, e o respeito mesmo. E outra coisa, vamos também falar um ponto também da esquerda. Não adianta as pessoas só serem de esquerda e não respeitar os outros. Isso eu vejo demais acontecer. O motivo também que eu acredito também na esquerda é o respeito ao cidadão e à inclusão. Então isso é muito importante. Respeito ao autismo, respeito aos deficientes, respeito às mulheres, respeito aos gays, às lésbicas, respeito a todo mundo, aos negros. A gente precisa dessa inclusão no Brasil. Cada vez mais. Muito bem, André. Parabéns, André. Parabéns mesmo. Agora, Charada, com você. Bom, novamente também agradecer estar aqui, né? Eu não conhecia a Hora da Prosa, olha que lástima, né? A gente que fala de cultura e eu não conhecia a Hora da Prosa. Olha que vermelho, bonito, maravilhoso, vermelhão. Então, poxa, isso que é o bacana, né, nesse nosso mundo da cultura, é o conhecimento. Né? A cultura ela é vingada pelo conhecimento. Eu estou conhecendo aqui a Hora da Prosa, a partir de agora vou falar desse programa, vou assistir, vou acompanhar. Então é isso, a gente tem que estar com a mente aberta para tudo que se relaciona à cultura. E concordo plenamente com o que o André falou, assinando embaixo. A gente da esquerda, a gente é muito crítico para a esquerda, né? A gente não passa, como é que fala? Passa pano, né? A gente critica, a gente sabe quando tem erro, a gente não é perfeito, a ciência não é perfeita, a cultura também não é perfeita, a gente tem que batalhar todo dia pela cultura. Então, para deixar alguma coisa aqui nesse momento muito importante nosso, né, André, de estar aqui presente e conhecer esse trabalho bacana que é feito aqui em Santo André, deixar claro que eu acho que aquele sonho que eu disse lá atrás, quando a gente sai do capitalismo, do capital, que é lucro em cima de lucro, é dinheiro em cima de dinheiro, você tem que só pensar nisso e não pensar em você. Quando eu parei para pensar em mim, e sabendo que eu poderia trazer alguma coisa útil, não para o dono, né? Não para o dono, para mim e para os meus vizinhos, para o meu bairro, que no início eu pensava no bairro, hoje eu já até penso no Brasil, porque tanta gente de outros estados falam, poxa, quando eu for aí em São Paulo eu quero conhecer a Charada. Então, sabe isso, que não te dá dinheiro, não te dá saldo bancário, mas te dá uma coisa que só você guarda aqui. Te dá um carinho de reconhecer e conhecer outras pessoas que compartilham desse mesmo caminho, nessas estradas que tem muitos desvios, mas a gente está sempre desviando para a esquerda, porque é o melhor caminho. Então, a cultura é tudo, e esse sonho de manter a cultura viva, que eu tinha lá em 95, estamos mantendo em 2025, e quem sabe mais uns 10, 20, 30 anos. E detalhe, será que ela continua? Então a gente tem que passar isso para os outros continuar, porque a gente vai embora. Né? Então a grande coisa que a gente tem que fazer pela cultura é passar o bastão para os outros. E é isso que a gente tenta fazer. Então estamos aqui vivos e queremos agradecer novamente esse programa que eu adorei fazer, que é a Hora da Prosa. Muito bem, André, Charada, eu acho que o recado que vocês deixaram aqui foi muito bom. Com toda certeza vai fazer com que os nossos telespectadores e telespectadoras pensem um pouquinho nessa coisa da cultura, a necessidade de prestigiar o cinema nacional, enfim, vamos pensar que é preciso esquecer essa coisa da cultura maçante norte-americana e vamos olhar para o que acontece aqui no nosso país. Okay? Eu agradeço imensamente a presença de vocês dois aqui. É o primeiro Hora da Prosa que a gente faz com dois convidados. Né? Muito legal. Primeiro, geralmente sou eu com um único convidado ou convidado. Essa foi a primeira vez que a gente fez uma conversa a três e o resultado me parece muito bom. Quem sabe a gente faça mais coisas assim no Hora da Prosa. Então, para todas e todos vocês, fica aqui o nosso abraço. E a gente se encontra no próximo Hora da Prosa.